Grande vitória do Flamengo contra o Bragantino fora de casa. Veja a análise. Apesar dos problemas extra-campo, o Flamengo não tem tido em campo uma perda de rendimento, né, por conta dos problemas que a sua diretoria, na maioria das vezes, tem criado, os problemas que ela tem trazido para o ambiente do clube. Isso não está aparecendo em campo, não está aparecendo nas atuações do time do Felipe Luiz, que hoje conseguiu uma virada importante contra um adversário que, historicamente, é difícil para o Flamengo. Foi a primeira vez desde que o Bragantino subiu à primeira divisão que o Flamengo venceu em Bragança Paulista. Então, recentemente teve derrotas até acachapantes jogando por lá, tomou um 4-0 um dia desses. Então, é um campo historicamente difícil para o Flamengo. Enfrentar o Bragantino como visitante historicamente é difícil para o Flamengo. A primeira vez que ele jogou especificamente no Cícero de Souza Marques, enquanto na Bia Bichedi passa por reformas. E o Flamengo conseguiu reagir muito bem dentro de um panorama adverso, no sentido de sair atrás, né? O Flamengo toma um gol com 8 segundos ali dentro do segundo tempo e reage muito bem no jogo, empilhando oportunidades, empurrando o adversário para trás, criando muito. Eu acho que tem várias notas positivas aí nesse jogo do Flamengo. O Pedro como titular, inicialmente, foi interessante, né? Primeira vez que ele sai jogando depois daquela confusão com o Felipe Luiz. Tinha marcado o gol no jogo anterior com o Fluminense, ganhou a possibilidade de ser titular, jogou a partida inteira. No segundo tempo, o Alacian de novo entrando muito bem, né? Incrível como esse garoto cada vez mais tem pedido passagem, tem entrado bem nos jogos do Flamengo. É dele o passe para o gol da virada, o gol marcado pelo Wesley, que termina por ser também uma das grandes histórias do jogo, né? O Wesley está vendido para Roma, fez hoje a sua despedida, muito provavelmente a despedida com a camisa do Flamengo, e marcou um gol de vitória, marcou um gol de virada num jogo complicado. Então foi muito importante para o Flamengo sob vários aspectos essa vitória, né? Citei aqui alguns individuais, a questão do ambiente também, e claro, por fim, e não menos importante, longe disso, aliás, a tabela de classificação. Com o empate do Cruzeiro em Itaquera contra o Corinthians, o Flamengo trouxe para um ponto essa diferença, né? Um ponto, se não me engano, né, Gui? A diferença agora entre eles, um ponto. 34-33, e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Então, por pontos perdidos, o Flamengo nesse momento é o líder do Campeonato Brasileiro. Claro que ainda vai ter que fazer esse jogo e confirmar essa questão. Mas a noite em Bragança, eu acho que foi de ótimas, excelentes notícias para o Felipe Luiz, para o Flamengo e, por consequência, para o torcedor flamenguista também. Flávio Prado, vitória maiúscula do Flamengo por todos esses fatores que nós citamos aqui na abertura. Não vencia, aliás, tem um dado aqui, ó. O Flamengo vence, né, o Bragantino como visitante pela primeira vez neste século. Tem os números aqui: 2020, 1-1, 2021, 1-1, 2022, 1-0, aí foram 2 empates, né? E depois 2 derrotas do Flamengo, 1-0 e 4-0, 22 e 23. Aí 24, 1-1 novamente, e agora essa vitória por 2-1. Flávio, por todo o contexto da crise do Flamengo, demissão do Runco, Pedro, que hoje foi titular, enfim, é uma vitória maiúscula pela crise e pelo adversário, que é um adversário fortíssimo e que sempre complica, não só para o Flamengo, mas para adversários que estão na briga com o Flamengo. Boa noite, Flávio. Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. A direção do Flamengo está tentando atrapalhar, né? Eles estão... Os influencers também tentam. Eles... Palavra horrível, aliás. Mas e essa coisa tem importância hoje no Senado do futebol. Profissão. Pois é, hoje eles têm importância. No Flamengo eles têm importância. Essa é a diferença do Flamengo com o Palmeiras. O Palmeiras é blindado a esse tipo de coisa. Mas a verdade é que o time do Flamengo superou também essa adversidade e ganha uma partida onde eu realmente tinha muita dúvida de conseguir. Até pelos números que você colocou, pela tranquilidade do Bragantino. O Bragantino fez 1-0 e o Flamengo virou com paciência, com tranquilidade e acaba trazendo 3 pontos para casa que são fundamentais, até pelo que já foi colocado pelo Raí. Ele fica 1 ponto atrás do Cruzeiro com um jogo a menos. Que é contra o Sport. O Sport acabou empatando com o Vitória na Bahia, quer dizer... Vai ter que fazer. O normal é que ganhe, mas enquanto não tiver o ponto, não. Mas ele tem toda a condição de passar o Cruzeiro, como o Palmeiras também. O Palmeiras com a vitória de hoje, o Palmeiras tem 2 jogos a menos, também pode passar. Então, em tese, o Flamengo seria líder, o Palmeiras segundo e o Cruzeiro terceiro, se todo mundo tivesse com o mesmo número de jogos, e Palmeiras e Flamengo vencessem esses jogos que eles têm a menos. Por hora, o Flamengo obteve um resultado importante, onde poucos vão conseguir. Não é fácil ganhar lá em Bragança e o Flamengo traz essa vitória realmente fundamental. Lá na chegada,
naquela reta final, quando eu acho que esses três vão estar lá brigando, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, esse resultado pode fazer diferença a favor do time do Flamengo. Se bem que o Palmeiras ganhou lá também, né? Ganhou isso. Também de virada. Exatamente, foi. Então agora cabe ao Cruzeiro, que teve dificuldade no jogo de Minas para ganhar, ganhou com pênalti no final, conseguir alguma coisa em Bragança também, sempre baseado na briga com os três. Estou falando especificamente de um adversário que é chato, mas claro, não é assim, né? Não é um campeonato entre os quatro, não é só contra o Cruzeiro. Mas em tese, quando você arranca, quando um time que está brigando pelo título arranca um resultado desse, ele obriga os outros a fazer alguma coisa parecida para não ficar para trás. E, Piperno, vitória do Flamengo por 2-1. Em tese, o pior da rodada foi o Cruzeiro, que empatou com o Corinthians e acaba nessa questão de pontos, imaginando que Palmeiras e Flamengo vençam os jogos atrasados. Em tese, nessa rodada, o pior foi o Cruzeiro. E era, teoricamente, o que tinha mais facilidade. É verdade. O adversário menos difícil, pelo menos antes do jogo, pelo momento, era o Corinthians, né? Do que Fluminense no Rio e do que Bragantino em Bragança. Concordo. Piperno, vitória do Flamengo, 2-1 contra o Bragantino. Muito boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Guilherme Silva, os colegas, um abraço à nossa audiência. Sem dúvida, foi um resultado excelente do time do Flamengo, porque, veja, até o gol do Wesley, enquanto o jogo com aquele placar de 1-1 favorecia demais o Palmeiras, que tem um jogo a menos que o Flamengo. Então, até aquele momento, o Flamengo tinha 31-29 e o Palmeiras com um jogo a menos. Então, o Palmeiras, em tese, poderia ultrapassar o Flamengo. Agora não. Agora o Flamengo volta a abrir 4 pontos com um jogo a mais, mas de qualquer forma ele não vai ser alcançado pelo Palmeiras. E lembrando que no segundo turno esse confronto direto será no Rio de Janeiro, né? Mas esse resultado também ele já marca um distanciamento desse bloco dos 3 primeiros com a turma de baixo, porque embora o Palmeiras tenha só 2 pontos a mais que o Bragantino, é importante a gente lembrar que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Bragantino. Então, hoje, a diferença é de 29 a 27, mas o Palmeiras podendo abrir ainda mais do time de Bragança. Então, na verdade, quando o Palmeiras olha para baixo, talvez a preocupação maior seja o Botafogo, um time forte, com 25, o mesmo número de jogos. Aí sim, então, é uma disputa parelha. Mas, de qualquer forma, esse é um campeonato que, com esses vários asteriscos, né, a gente vai ter muita dificuldade para, de fato, entender quem é que está na frente, quem é que pode alcançar, porque, vejam, é claro que, no caso do Flamengo, pelo fato de ter esse jogo a menos ser contra o Sport, então é óbvio que o Flamengo é favoritaço para pular à frente, até porque o Flamengo precisaria apenas de um empate. O Flamengo empatando em número de pontos com o time de Minas, e aliás, contra qualquer outro time nesse Campeonato Brasileiro, o Flamengo provavelmente vai ganhar no desempate, porque o saldo de gols dele é um negócio estrondoso. O Flamengo só tomou até aqui 6 gols em 15 jogos. O Flamengo sofre uma média de 0,4 gols por jogo. É muito pouco isso, né? Então, até em relação a isso, o Flamengo tem uma vantagem muito grande. De qualquer forma, nós não sabemos em que datas esses jogos serão remarcados. E aí, esses times com jogos a menos, eles correm o risco de ter lá na frente seus jogos muito encavalados com as outras competições. Então é um outro fator para a gente tomar cuidado e ter muita atenção nesse campeonato. Oi? Ou data FIFA. Ou data FIFA, exatamente. Mas aí, né, aí? Que tem time... Aposta, porque o ano ainda tem 365 dias. Minha aposta é que eles serão disputados na data FIFA por isso. Tem 2 fatores aí. E o Brasileirão já vai a 21 de dezembro. Então, aí, isso que você lembrou, tem 2 fatores em relação ao calendário. Primeiro, na questão de data FIFA, uma coisa é a data FIFA para o Juventude. A outra coisa é para Flamengo e Palmeiras. Sim. Tem um monte de jogador dessas seleções aqui da América do Sul. E o Flamengo, na temporada passada, se recusou a jogar em data FIFA. Exatamente. Por exemplo, tem um jogo marcado para semana que vem, que é da semana de Copa do Brasil, entre Fortaleza e Grêmio, porque esses dois estão fora da Copa do Brasil. Que, inclusive, hoje foi eliminado da Sul-Americana também. Então só tem o Brasileirão agora para disputar. Então vai ter que encontrar esses casamentos, né? A semana de Libertadores e Sul-Americana, dá para pôr esse aqui, aquele ali e tal. E tem uma outra coisa importante. A CBF deve estar fazendo todas as mandingas possíveis, contratando os pais de santo e tal, porque se, por exemplo, vamos imaginar que Flamengo,
Palmeiras ou Botafogo vençam a Libertadores, eles vão ter que jogar o Mundial no fim do ano, sendo que o Campeonato Brasileiro ainda não terá sido encerrado. Então, como é que eles... Imagina um dos três disputando o título brasileiro, ainda com chance, e esse é um cenário bem possível, né? E tendo, antes do final do Campeonato Brasileiro, que já vai acabar no dia 21 de dezembro, tem que fazer uma rápida viagem ao Oriente Médio para jogar o Mundial. Como é que vai ser? Tem isso, é verdade. O Prado está quebrando a cabeça. São 3 jogos lá, né? Sim, agora não tem um jogo a mais. É capaz do campeonato, dependendo da situação. Vai ter jogo no Réveillon? No meio, entre o Natal e o Réveillon, né? Ou até no começo do ano. Fazer o quê? Não tem jeito. Eles enfiam um monte de jogos no meio das competições, então não tem jeito, né? O calendário é um problema antigo. Agora, Raí Monteiro, Flávio Prado e Piperno, não temos como não falar do Wallace nesse jogo do Flamengo. O Raí antecipou, ele deu assistência para o gol do Wesley, e eu tenho aqui alguns números do Wallace Ian, que toda vez que entra muito bem, ou marcando, ou dando assistência como foi hoje, ou pelo menos criando chances. E eu tenho os números dele na partida de hoje. Entrou e jogou 28 minutos, 100% de acerto nos passes, 14 de 14, 2 chances criadas, 1 assistência, 100% de acerto nos dribles, 4 de 4, finalizações, aliás, 2 finalizações, uma foi no gol, e ainda ele tentou 9 duelos pelo chão, ganhou 6. Realmente é um jogador que está pedindo passagem, né, Raí Monteiro? Aí eu te pergunto, já está na hora dele ser titular nesse Flamengo? Porque muitos jogadores estão em má fase, como o Michael, que está no departamento médico, mas aí Cebolinha, próprio Juninho, o Pedro tem essa contestação. Achei que hoje ele não jogou bem. Então, estaria na hora do Wallace Ian ser titular nesse Flamengo, ter mais chances de começar jogando, porque ele sempre entra bem no segundo tempo. Por que não, né, dar essa chance para ele de início? O Raí concorda? Discorda? Concordo com você, Gui. O aproveitamento dele é ótimo, né? Eu estava até aqui olhando outros números. Se a gente somar a Copa do Mundo de Clubes, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, nas principais competições, ele jogou algumas partidas no Campeonato Carioca, mas se a gente somar todas essas competições, o Wallace Ian tem 13 jogos. Desses 13 jogos, ele jogou 220 minutos, somando tudo, né? E ele tem 3 gols e 2 assistências. Dá uma média de uma participação direta em gol a cada 44 minutos, né? É muita coisa. Precisa aí de meio tempo, de meio jogo, né? Para participar, dando uma assistência ou marcando um gol. E eu tô falando aqui de palcos relevantes, né? Copa do Mundo de Clubes, Libertadores da América, Série A do Campeonato Brasileiro. Por isso que nem quis colocar na conta o Campeonato Carioca. No Carioca ele tem aqui 4 gols e 2 assistências, o que deixaria esses números ainda melhores. Mas aí tem um nível de competitividade mais baixo. Então, dentro dos jogos mais importantes, esse menino tem entrado e tem participado muito bem, né? Como hoje, deu assistência pro gol do Wesley. Então, talvez seja uma possibilidade aí pro Felipe, pensando nos próximos jogos, né? Testar ele em um dos lados do campo, né? O Luiz Araújo é o titular na ponta direita. Ele pode jogar, quem sabe, na ponta esquerda, na vaga que hoje foi do Bruno Henrique, né? Hoje ele está jogando com o Luiz na direita, o Bruno Henrique na esquerda, o Arrascaeta de 10 e o Pedro como centroavante. Então ele pode jogar nessa função pelo lado esquerdo, acredito eu. Pode jogar talvez em uma variação na faixa mais central, na vaga do Arrascaeta, em uma variação ou outra. Um jogo que o Arrascaeta não possa jogar, esteja um pouco mais desgastado, suspenso, coisa do gênero. Mas me parece que esse menino já merece ter mais minutos, né? Ter mais possibilidades de jogar com o Flamengo, ter a possibilidade de sair jogando uma vez. Ele não está devendo nada para outros concorrentes pela vaga, né? Principalmente essa vaga ali do lado esquerdo, que tem o Bruno Henrique, teve o Bruno Henrique hoje como titular, já teve Cebolinha por ali, Plata por ali, o próprio Luiz Araújo jogou por ali, quando ainda tinha o Gerson, né? O Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do time na temporada, o segundo melhor jogador do time na temporada. Com a saída do Gerson, ele foi efetivado na ponta direita, que é onde ele vai melhor, né? Já que é canhoto, tem a jogada para trazer para dentro, finalizado, dar assistência, enfim. Então acho que cabe sim o Wallace Ian no time titular, um teste aí muito em breve, e acho que o Felipe vai fazer. Pelo menos pelas indicações que a gente tem tido aí nos últimos tempos, né? Da minutagem dele que tem crescido, ele tem participado bastante, tem entrado cada vez mais. Acho que a questão do Pedro também, né, no jogo de hoje, ilustra um pouco isso. Me parece que o Felipe foi muito numa questão de merecimento, né? O Pedro entrou, fez o gol, foi importante contra o Fluminense. Oportunidade para ele ser titular no jogo de hoje.
Então o Wallace, à medida que tem participado e tem ido bem, acho que está cavando cada vez mais a chance dele de finalmente ser titular com a camisa do Flamengo e quem sabe entrar para não sair mais do time. Flávio Prado, é um problema até que, digamos assim, crônico ou mais amplo do futebol brasileiro, que é essa questão de dar poucas chances aos jovens, né, da base. Você sempre fala isso, não só no Flamengo, mas em outros clubes também. Você acaba trazendo jogadores de fora, gringos, e a base fica um pouquinho esquecida. No caso do Flamengo, tem muitos jogadores medalhões que não estão rendendo e acaba deixando algumas peças da base, joias que podem se aprimorar um pouco mais na reserva e atuando pouco. O Wallace, sem dúvidas nenhuma, pode render muito. Precisa de tempo e, aos poucos, o Felipe Luiz parece estar entendendo isso, porque nos últimos jogos, muitas vezes entrava Juninho, Cebolinha, Michael, e o Wallace entrava nos acréscimos do jogo, no finalzinho, depois dos 40. Hoje já teve um pouco mais de atuação, entrou no lugar do Luiz Araújo, jogou por 28 minutos. O caminho é esse, né, Flávio? É dar chance para garotos e, principalmente, no caso do Flamengo, para esse Wallace que, de fato, está pedindo passagem, Flávio. Ele é muito frio, né? No Mundial ele entrou tranquilo, como se estivesse jogando no quintal da casa dele, muito sossegado. Os jogos que ele tem entrado no Campeonato Brasileiro também demonstram muita personalidade. O Flamengo não tem primado por usar muitos jogadores da base, ao contrário, ele está queimando esses jogadores rapidamente, trazendo medalhões, né? É a metodologia que esse novo Flamengo, depois da revitalização, adotou. Ele vende os seus jogadores jovens, bem jovens, e pega um dinheiro legal, um dinheiro importante, e acaba recolocando em jogadores com uma rodagem maior. Não sei se é essa a ideia, se de repente esse garoto vai ter o mesmo destino, mas ele entra com muita confiança, ele é muito seguro, ele joga um futebol de um cara que está muito tranquilo, ele joga, entra à vontade, não tem o menor problema, e sim, se ele começar jogando, acho que seria uma forma interessante de vê-lo. Ele só joga naquele finzinho, quando os jogadores já estão mais cansados, ele entra, né, novinho, ou será que realmente ele é um jogador com frieza, com tranquilidade, já maduro para ter uma chance o tempo inteiro? Acho que é uma oportunidade boa que ele deve ter nos próximos jogos. Piperno, Wallace Ian, muitos torcedores pedindo para ele ser titular, né? Ou pelo menos ter mais oportunidades, mais tempo. Hoje atuou por 28 minutos esse garoto da base rubro-negra. Olha, eu acho o seguinte, Guilherme, eu entendo que ele vai ter uma carreira muito curta aí no Flamengo. Eu não ficaria surpreso se já nos próximos dias chegar alguma oferta de algum clube de fora por ele. É óbvio que esse perfil de jogador, um garoto de 20 anos, né, interessa a times importantes da Europa e às vezes até algum time, né, de médio escalão, ou pelo menos de segundo escalão. Mas o fato é assim, tá todo mundo de olho aqui. Todo dia, eu leio, enfim, nos grandes jornais, nos principais veículos esportivos de fora, reportagens sobre fatos que acontecem aqui no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Hulk, por exemplo, foi recentemente título de 2 matérias importantes na Gazeta dello Sport, agora na segunda-feira no L'Equipe também. Então, eles estão acompanhando. Pelo menos, eu diria para você que o pessoal de scout, gente que faz parte aí dos staffs aí dos clubes importantes, é óbvio que eles estão garimpando, eles estão olhando com lupa esse tipo de jogador, esse tipo de talento que brota aqui na América do Sul. Então, esse menino, né, até pelos números dele, é claro que ele chama atenção. E veja, ele entrou por poucos minutos, é verdade, mas entrou jogando bem no Mundial. Antes do Flamengo viajar, ele entrou contra o Palmeiras aqui, jogou bem também. Então, eu não ficaria surpreso se nos próximos dias aparecer uma boa oferta por ele. O Flamengo, naquele primeiro momento, no final da década passada, o Flamengo de certa forma, concluiu aí o seu processo de reorganização muito alicerçado na grana que ele fez vendendo os garotos, Paquetá, Vinícius Júnior e depois o Renier. O Flamengo fez aí aproximadamente 100 milhões de euros com os 3. Então o Flamengo já vinha se reestruturando, mas aquela bolada toda foi o que deu o grande impulso para a montagem do time de 19. Tá?
Então, veja, agora é um outro momento. E o BAP, quando assume, ele segurou um pouco os investimentos. Né? No começo do ano trouxe só o Juninho, depois no meio do ano o Jorginho. Mas veja, acaba de entrar o dinheiro do Gerson, vai entrar agora o dinheiro do Wesley. O Flamengo trouxe uns trocados aí do Mundial e provavelmente vai vender um jogador desse aí, ou o Wallace, ou, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que o Cruzeiro tentou levar outro dia. E o Wesley, né? O Wesley vai ser despedido. Então, veja, vai ser muita grana de novo e vamos ver como é que o Flamengo vai reinvestir isso aí. E só para completar esse assunto, né? O Flamengo que renovou o contrato do Wallace recentemente, no último dia 19. Contrato até dezembro de 27, e a informação que temos é que a multa, né, para o futebol nacional, né, brasileiro, subiu de 51 milhões para 300 milhões de reais, né, para a multa nacional. Para o exterior, a multa era de 50 milhões de euros, subiu para 60 milhões de euros. Então, atualizando aí os números do Wallace. Ele não subiu o contrato, subiu a multa. Isso, né? Uma graninha a mais pro garoto e tal, mas na verdade a ideia é aumentar a multa, claro. Ok, é uma legítima defesa do clube, tem que fazer isso mesmo. Aí ganhou um salário maior, melhor. Claro, lógico. Já pensando justamente nisso, né? No que vier de proposta nos próximos dias.